A meditação de hoje, quarta-feira, 10 de agosto de 2022, tem como título O Antítipo dos Feixes. O texto bíblico está em 1 Coríntios 15, 23, que diz: Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. No verão de 1844, período intermediário entre o tempo em que, inicialmente, se pensava que os 2.300 dias terminariam e o outono do mesmo ano, época em que eles deveriam se cumprir, como descobriu-se depois, a mensagem foi proclamada com as próprias palavras da Bíblia: Eis o noivo, Mateus 25, 6. O que determinou esse movimento foi a descoberta de que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia acreditado. Contando desde o outono de 457 a.C., os 2.300 anos terminam no outono de 1844. A morte do Cordeiro Pascual era sombra da morte de Cristo. Paulo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. O feixe simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, Paulo declarou: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Semelhante ao feixe que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que eram colhidos na ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao celeiro de Deus. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que, durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascual havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E, como antítipo dos feixes que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Para você refletir, ao estudar as profecias, como você pode evitar estar sinceramente equivocado como os primeiros adventistas, que acreditaram de forma errônea que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844? Ore comigo agora. Bondoso Deus, grandioso Pai. Senhor, estudar as profecias que o Senhor deixou na sua palavra com a nossa mente finita é muito difícil de compreender. E é por isso que nós devemos buscar o batismo do Espírito Santo, pois foi Ele quem escreveu as Sagradas Escrituras, homens inspirados por Ele. Então nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo para que nós possamos estudar as profecias e não nos equivocarmos em nenhuma delas. O Senhor não deixou data marcada para a volta de Cristo, mas deixou evidências e deixou a promessa que nós possamos estudar as profecias e entender a história da humanidade até chegar o momento final da volta de Jesus. Nos ajude, Senhor. Precisamos do Senhor
do Senhor Espírito Santo. Obrigada de coração por não nos deixarmos alheios, não nos deixarmos sem o conhecimento de tudo que venha acontecer e do que já aconteceu. Obrigada de coração, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado.